Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Diana Gutierrez, eu sou coordenadora Profsaúde na Fiocruz Rio de Janeiro e também faço parte da assessoria da coordenação nacional. Queria contar aqui um pouco em relação ao nosso encontro, sejam todos bem-vindos. Ele foi um encontro que surgiu a raiz de umas duas chamadas que a gente lançou sobre dois livros, narrativas para mestrandos e narrativas para egressos. A história um pouco desses livros das narrativas nasceu dos encontros, das reuniões de acompanhamento, dos eventos e das diferentes assim, experiências que de parte da coordenação nacional, junto com algumas coordenações locais, especialmente da região norte, e também dos docentes e discentes, nasceu a ideia dessas narrativas, desses livros, que poderiam se expressar um pouco qual tem sido essa trajetória de nossos alunos e também a trajetória dos egressos após eles formados. Então, através desses muitos encontros que a gente tem tido, tem nascido várias histórias, assim, narrando de uma maneira assim muito emotiva, muito sensível, muito assim da realidade de todas os caminhos percorridos para muitos dos mestrandos estar chegando aqui no curso. E como todos os processos formativos que têm acontecido aqui no ProfSaúde, das diferentes regiões, diferentes CIEs que fazem parte da nossa rede, tem se plasmado tanto nesses vínculos que os alunos têm com os territórios, das diferentes intervenções que eles têm desenvolvido, e mesmo também com os seus colegas, com os docentes, que tem sido uma forma de transformar as vidas dos mestrados, mas também de nós docentes que fazemos parte de cada uma dessas suas experiências. Depois dessas chamadas narrativas, nós, parte dos organizadores, também nos reunimos assim, pensando um pouco. Bom, a gente muitas vezes no curso fala muito duro, de uma forma muito assim pragmática da produção do conhecimento. E cadê essa parte da subjetividade, da sensibilidade, ter um pouco mais essa parte plasmada em nossa experiência e deixar um lado um pouco assim de tanto, cadê a referência? Quem falou isso? Quem falou isso somos nós mesmos. Então, a gente quer resgatar um pouco aquela parte sobre a escrita narrativa, até também uma parte de orientar aos mestrandos e egressos que querem participar da escrita dessas narrativas e compor os livros que estão sendo propostos nas chamadas. Então, quero agradecer aí pelos meus colegas que se deram a ideia tanto das chamadas, Soninha, Luana, Fernando, a Fabi, e o Júlio, que não está aqui, a Carla também, que não está aqui no momento, que está em outras agendas, mas que foram assim os propulsores dessas ideias e que também assim propuseram, bom, vamos falar um pouco sobre narrativas. Eu acho que é importante a gente conversar essas outras formas de escrita que também fazem parte da academia. Então, assim, eu dou aí a palavra para eles se apresentarem, a gente já começa aqui com a nossa dinâmica. Eu vou iniciar aqui, então, as nossas apresentações dos colegas, né? Obrigado, Diana, pela tua fala inicial. É um prazer estar aqui com todas e todos. Estou bastante surpreso com o número de pessoas que está entrando na sala. Agradeço demais a presença de vocês. Eu tenho certeza que falo por todos e todas aqui que estão na organização de que isso é muito animador para nós. Então, espero que vocês tirem desse nosso webinário hoje coisas boas para aprender. Para produzir, né, essa narrativa de vocês. E coisas para aprender, claro, né? Eu me chamo Fernando, eu represento aqui o Prof. Saúde da Universidade Federal de Roraima, sou professor nesse Prof. Saúde, sou da área de antropologia e espero contribuir um pouquinho com vocês a partir dessa minha perspectiva um pouco mais qualitativa, um pouco mais dentro das ciências humanas. E estou à disposição. Passo agora a palavra para as colegas. Nós não combinamos a ordem, mas eu vou seguir aqui. Olá, gente, boa noite, que alegria, 87 pessoas, né? Quando a gente fez a proposta, nós não imaginávamos quantas pessoas estariam interessadas, então sejam todos, todas e todos muito bem-vindos aqui. Eu sou Fabiana Mânica Martins, eu sou do Polo UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e estou aqui para
contribuir, sou enfermeira, tanto no mestrado quanto no doutorado eu tive uma aproximação com a escrita, né, narrativa, e bebendo um pouco da fonte de Deleuze e Guattari, né, nós construímos então essa cartografia de si. Então, acho que é muito legal compartilhar essa experiência com vocês e ouvir vocês também, e a gente trazer outras possibilidades que não que a ciência hegemônica prega a partir da escrita, né? Então, uma alegria estar aqui, espero poder trocar um pouco de experiências, aprender mais, que a gente sempre aprende quando a gente fala de escrita narrativa, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vou tentar, né? Porque tô aqui lidando com uma tosse que se agarrou agora nesse horário em mim. Gente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Também muito feliz. Olha aí, Fabi, da tua fala para mim já está em 94. É, muito bom, né? É muito legal, assim, ver o interesse das pessoas, né, em discutir a escrita narrativa. Eu sou Sônia Lemos, estou na coordenação do Prof. Saúde da Universidade do Estado do Amazonas e também, né, bebo um pouco dessa fonte, né, de uma escrita que faça, né, um contraponto ou que saia um pouco dessa hegemonia, né, de escrita e que é tão científica quanto qualquer outra, né? Acho que isso é importante da gente dizer, porque parece que quando a gente faz um texto, né, uma escrita narrativa, parece que a gente não está escrevendo um texto científico, né? Na verdade, a gente está, só que ele tem outros elementos, ele tem outras características, mas com tanto rigor quanto, né, gente? Então, é muito bacana estar aqui, é muito legal ver essa sala enchendo, né? Assim, cheio de carinhas que a gente conhece pelas fotos que os coordenadores publicam, né, no nosso grupo. Então, acho que é muito bacana. E é para a gente prosear aí um pouco sobre essa escrita narrativa. Então, sejam todas, todos bem-vindos. Acho que eu posso me apresentar agora, né? Meu nome é Luana, acho que meu microfone tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Então tá. Sim. Eu sou aqui do Polo da UFMT, do campus de Barra do Garças. Eu também sou representante regional dos docentes aqui do Centro-Oeste. E para mim é uma grande alegria. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas me considero muito mais anatomista do que tudo, né? E é uma grande alegria a gente poder trazer para esse universo, trazer para vocês, enquanto alunos do mestrado, né, entender que essa escrita científica ela pode ser menos assustadora, né? Ela pode ser menos endurecida do que ela é para vocês. Às vezes, quando vocês pensam assim, ter que escrever um artigo, vou ter que escrever a minha dissertação e tal. E aí a gente trava, né? Porque acha que não é capaz de escrever. Mas a gente gostaria aqui que vocês saíssem daqui com uma visão de que é possível ter várias formas de se expressar dentro do universo científico, né? E formas que você se sinta contemplado dentro daquele texto, né? Eu posso dizer que o meu interesse pela escrita narrativa ele vem já, enfim, da vida toda, porque eu sou uma pessoa que gosta de escrever para colocar para fora os sentimentos sobre as coisas que acontecem, né? Sobre aquilo que passa na minha vida. Então, sempre gostei muito da escrita e, de alguma forma, no decorrer do meu caminho como profissional, como professora universitária, eu fui sentindo que eu fui escrevendo cada vez menos, porque, de fato, fui me endurecendo pela escrita científica. E acho que isso não é tão legal, eu não gostaria que vocês se sentissem assim. Então, por isso que estou aqui, fortalecendo o grupo, junto com os meus colegas aqui, aprendendo junto também com todos. Então, bem-vindo todos, todas e todes. Bom, eu acho então que já finalizar as apresentações, vamos para a nossa primeira dinâmica, antes de começar nossa roda de conversa.
Eu peço para a Carol aí projetar o slide da nuvem de palavras. E você pode explicar aí, Carol, qual a dinâmica? Ela já vai explicar sobre o código e o QR Code, mas qual é o objetivo dessa primeira dinâmica? Nós estamos pedindo para vocês que, em uma palavra, vocês descrevam o que é narrativa para você, tá? Então, aí, pode explicar, Carol, por favor. Olá, boa noite. Então, nessa dinâmica, vocês podem acessar, né, o MedMinter tanto pelo QR Code, que vocês podem tirar foto pelo celular e acessar logo esse link aqui que vai aparecer para vocês. Caso peça algum código, esse é o código da nossa nuvem de palavras. E a Adriana também está colocando no chat o link dessa, para facilitar também para vocês, caso prefiram, né, o link nesse link aqui da nuvem de palavras no chat, tá bom? Enquanto vocês vão acessando o link aí, gente, Diana e meninas, vou tomar a liberdade de fazer um pequeno comentário aqui enquanto elas escrevem, enquanto o pessoal acessa o Mint, né? A gente pensou muito nessa nossa oficina, nesse nosso encontro de hoje, e nos pareceu realmente mais interessante começar ele ouvindo de vocês, que são as pessoas que a gente quer atingir mais aqui hoje. O que é que passa na cabeça de vocês, enfim, quando surge a palavra narrativa, né? Acho que ao longo da noite aqui, a noite toda não, né? Ao longo desse nosso encontro de hoje aqui, a gente vai falar de diversas nuances, ideias, enfim, conceitos, inspirações, mas talvez a gente precisa saber primeiro o que é que passa na cabeça de vocês, o que é que vocês entendem quando escuta a narrativa. Eu tenho a impressão que muita gente fica assustado. Então, vamos lá. Acessem aí e nos digam o que passa na cabeça de vocês. Já que a gente comentou, né, que a ideia é que o pesquisador se manifeste, ter um pouco mais de liberdade, por que não ter a liberdade de começar o encontro com as pessoas que estão aqui para ouvir falando ou escrevendo? Inclusive, ser super sincero, né, Luana? Sejam sinceros, assim, eu acho que a narrativa são os contos de fadas, sei lá. Sejam sinceros mesmo, porque a gente sabe que essas ideias permeiam o mundo acadêmico. Então, a gente quer que nesse momento Spoiler. apareça. Apareça Spoiler. mesmo. E também é importante vocês pensar que uma forma, estamos no momento que até isso mesmo na organização, a gente pensou de não ser uma coisa dura, de ser uma coisa assim, tipo uma roda de conversa. Não existe certo ou errado, a gente vai conversar e vamos construir ao longo do nosso encontro. Eu achei interessante a gente observar, né, as palavras que mais se apresentam é contar histórias e depois vem contar história junto, né, ali, né? Eu vou deixar para falar mais depois, mas assim, quando a gente fala em história, né, será que a gente está falando de história real, história não real? O que será que a gente está pensando com isso, né? Isso que veio na minha mente aqui. Sim, perfeito. Eu fiquei pensando nisso também, com essa outra palavrinha que aparece logo ali no verdade representacional. Depois a pessoa pode talvez falar um pouquinho mais. Não apareceu muitas vezes, né? Deve ter sido uma resposta de uma única pessoa, mas assim, a gente acha que a narrativa é uma representação, né? De novo, né? Será que eu entendo ela como real ou como não sendo real? E de modo geral, essa associação da narrativa com uma coisa quase lúdica, né? Assim, vou contar alguma coisa, vou contar uma história, um relato. Em nenhum momento aparece a palavra ciência ou cientificidade ou sei lá, universidade. O que, claro, faz sentido com o modo como a gente aprende sobre narrativa na nossa sociedade, né? A gente já aprende que narrativa talvez é, sei lá, aquela coisa que o príncipe, né, sei lá, a história que está sendo contada lá na Disney, aquela história bonita, uma coisa do passado, ou um mito, uma fábula, e não que tenha a ver com o cotidiano da vida acadêmica da universidade também, né? Expressão, aparece vivência, eu acho que muito disso daqui está bem dentro do que a gente está querendo tocar mesmo. Mas já fica um pouco essa primeira pergunta que a Prof. Luana lançou bem, né? E será que a gente está com essa dúvida se a narrativa é real ou não? Poxa, amor.
da oportunidade. E coisa Fabi? Outra palavra que aparece é subjetividade, né? Então, também seria interessante a pessoa que colocou a subjetividade pudesse, assim, explanar mais, né? Mas se essa subjetividade também vem desse lugar do não científico, do que não é sistematizado enquanto ciência, ou se é também uma possibilidade de expressão, como apareceu uma outra palavra, né? Que fala de, por exemplo, sentimento, que fala de contar uma vivência, né? Então, e do mesmo modo, a questão da representação, né? Será que ela é representacional? Será que ela traz essa potência desse lugar? E será que isso é científico? Será que isso pode compor, né, os espaços acadêmicos? Achei interessante, não apareceu, por exemplo, a palavra ciência, ou não apareceu o relato de experiência, que é muito comum na academia, né? Então, me fez aqui ficar pensando sobre isso, sabe? Se esse subjetivo vem desse lugar da possibilidade de se fazer ciência a partir, né, desse campo das ciências humanas e sociais, né? Ou se tem a ver com esse olhar de que a subjetividade é algo que não adentra nesse espaço da produção de ciência, né? Então, eu fiquei aqui curiosa. Tem uma palavra que colocaram aí, na verdade, que me chama muita atenção, que está escrito desafios na escrita. E aí, quando a gente fala em desafios na escrita, tem a ver com tudo isso, né? O fato da gente pensar assim, poxa, então eu vou ter que me expressar, eu vou ter que falar o que eu penso, como é que eu vou falar o que eu penso? Será que tá bom? O quanto de mim pode ter? O quanto do meu pensamento pode ter aqui? Se é científico, se é pesquisa, se eu me coloco, isso é válido? Será que eu não tinha que ser neutro ao falar da ciência, das coisas, né? Então, eu acho que desafio também a gente pode enxergar por aí, né? Não só o desafio da escrita em si, mas também o desafio de saber até que ponto ir, até que ponto não ir, até que ponto se colocar na escrita, até que ponto aquilo é uma maneira como você está vendo aquilo, mas aquele evento, aquele fato, mas aquilo aconteceu de uma outra forma, de uma outra maneira para outros indivíduos, né? Se a gente vai para a neurociência, né? Vou me estender aqui um pouquinho, se vocês quiserem me cortar, pode me cortar, tá? Se a gente vê, por exemplo, o evento, uma batida de carro vista por diferentes pessoas, né? Então, quando eu vou coletar a informação sobre o que aconteceu, o carro 1 vai ter uma versão, o carro 2 vai ter outra versão do que aconteceu. Quem estava assistindo vai ter uma outra maneira de enxergar, e assim por diante, né? Vou seguir um pouquinho aí no caminho da Luana. A Luana estava falando aí, ou alguém perguntou sobre subjetividade. Fui eu que coloquei. A Júlia está falando, Júlia? Isso, boa noite. Vai lá. Em relação à subjetividade, o que a Luana falou aí sobre os diferentes pontos de vista, né, que a gente pode ter quando se narra um acontecimento, apesar de factual, toda narração vai ser carregada de subjetividade, né, que vai ser inerente ao sujeito que vai expressar aquele fato, né. Então, por mais que a gente lide com aspectos objetivos, né, ou o que várias pessoas levantaram aí dos termos de ciência, academicismo, de qualquer forma, toda narração, né, toda narrativa, desde que a gente aprende lá na escola, né, geralmente os textos narrativos são em primeira pessoa, ou é o eu que está narrando, ou nós, né, que é a primeira pessoa do plural, então toda narrativa ela vai ser, de qualquer forma, carregada, né, com a subjetividade, por mais que a gente tente fazer uma obra científica o mais objetiva e direta e científica possível, é claro que
tentando sempre dispensar os vieses, né? Mas sempre vai haver, né, uma subjetividade, uma carga de subjetividade, né, em qualquer produção científica. Acho que foi isso que eu quis expressar aí com a palavra da subjetividade, se eu conseguir responder aí quem levantou a questão. Pessoal, somente para a gente não se perder, vocês podem levantar a mão para a gente conversar aqui. Desculpa, Fernando, você iria falar. Não, eu ia falar uma coisa A na Sônia. sequência da Luana, que é um pouco essa ideia de que existe uma neutralidade, né? Acho que é uma falácia, é uma das grandes falácias, né? A neutralidade. Porque todos nós vamos partir da escolha de quem lemos, né? Quem nós lemos, qual é a concepção de ciência que nós temos, quais são os autores que percorrem a nossa trajetória. Então, escrever, né? E aí eu fiquei com essa frase, né? Escrever sobre sua trajetória. E como escrever sobre a minha trajetória é também fazer ciência, né? Bom, todos, se a gente pensar nos egressos, né? Os egressos, na sua trajetória, produziram conhecimento, né? Tem um produto do resultado do seu mestrado, mas antes de chegar no mestrado tem uma história e depois de sair dele também tem uma história, né? Que pode e que vai estar relacionada a isso. O quanto disso a gente vai colocar na narrativa ou não tem a ver também com aquilo que a gente vai entender, né, como contextual, como necessário para a gente mostrar aquilo que a gente está querendo descrever. Então, acho que tem um pouco dessa ideia de que talvez as grandes narrativas elas sejam os romances, né, os contos de fada, né, e por que não, né, uma escrita sobre a trajetória, né, que a gente faz no serviço e dentro, né, de um programa de mestrado como esse do Prof, que desafia tanto a gente, né? Eu contei uma história, e aí vou me prolongar até que alguém levante a mão, aí eu não estou vendo todos, né? Mas O eu Sérgio levantou lembrei a mão aqui, de Sônia, quando a daí. gente, o Sérgio, né? De quando a gente começou a falar sobre os livros e dessa produção das narrativas, eu lembrei do quanto eu gostava, como a Luana, o quanto eu gostava de escrever sobre outras coisas, escrever sobre. E eu gostava também de ler sobre outras coisas, né? Ler sempre foi uma grande paixão. E às vezes com o, o modo como a gente vai desenvolvendo a nossa trajetória, o trabalho vai nos ocupando, a gente vai lendo aquilo que é necessário, não mais aquilo que a gente gostaria só de ler, né? A gente também gosta de ler aquilo que a gente está, né, trabalhando, mas a gente também vai deixando um pouco, talvez, de ler aquilo que nos encantava e que também nos traz para dentro da academia, né? A gente não pode esquecer que é esse desejo por ler, essa curiosidade que faz da gente, né? Educadores e pesquisadores. Então, acho que um pouco é da gente despertar, né, nos nossos colegas e nos estudantes aí, né, do mestrado, e egressos, né, o desejo de trazer para essa roda e para essa conversa aquilo que vai implicando a gente, né, como pessoas, como pesquisadores, como trabalhadores, educadores, e de como a gente pode contar isso e fazer disso um. Eu já estou vendo aqui pelo número de pessoas que um livro não vai ser suficiente, né? Só um volume não vai ser suficiente. É, então, acho que é isso, assim, né? E é bacana quando a gente propõe, né, uma escrita como essa e ela passa a ser, né, tão desejada por tantas pessoas, como a gente está vendo aqui nessa sala hoje. Minha voz não está muito boa, né? E é bom, porque o meu sotaque às vezes faz eu ficar muito sério, mas da gente, de fato, né, olhar para a narrativa
com esse gosto de escrever, né? Com esse desejo de escrever. Sempre falo que quando eu li A Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo, eu senti muita vontade de voltar a escrever, não só esses textos, né, dos artigos, dessa ciência mais dura, né, mas também de escrever sobre outras, né, de outras formas, em outros formatos. Acho que é um pouco isso. O Sérgio, acho que levantou a Sérgio. mão, né? Ô, pessoal, dá para me ouvir? Dá sim. Tudo bem, obrigado pelo espaço. Estou muito feliz da gente estar aqui discutindo ciência aí no âmbito das ciências sociais, né, e humanas. E eu coloquei que para mim narrativa é uma verdade representacional, né? Então eu queria só justificar por que eu coloquei que é uma verdade representacional. Eu acho que ela é uma verdade no sentido de que ela é uma expressão, uma manifestação de uma expressão que tem uma pretensão de verdade, né? Mas não uma verdade absoluta, né? Eu acho que está no âmbito de uma verdade que ela é assumida como uma verdade subjetiva, né? Então a gente entende que é uma verdade que vai estar acolhendo a representação, o simbólico, toda essa dimensão do simbólico que existe na gente, né? Não só aquela questão positivista, medida, né? Metrificada, matematizada, mas uma verdade que ela vai precisar ser interpretada, né? Então, é uma verdade relativa, porque ela é relativa a uma visão, a um ângulo, a uma abordagem no tempo e no contexto, né, social. Ela não vai ser uma verdade. Para mim, hoje, uma fala pode significar uma coisa, daqui a 10 anos pode significar outra, né? Né? Pandemia, até, sei lá, 15 anos atrás, até 10 anos atrás no Brasil, podia significar uma coisa. Pandemia hoje, todo mundo passou por muitas vivências, assumiu toda uma carga de representações, de símbolos, né? E eu acho que, assim, mesmo ela sendo uma verdade relativa e subjetiva, não é? Eu acho que ela é uma verdade que pode ser estudada e ela pode ser interpretada, né? Então, se ela pode ser estudada e ela pode ser interpretada, ela pode produzir ciência, né? Ela entra no âmbito da ciência, né? Então ela pode produzir conhecimento acadêmico, né? Ela hoje a gente reconhece esse âmbito das ciências, nas ciências sociais e humanas, né? Na saúde, todo esse território para a gente explorar, né? Do simbólico, do metafórico, né? Então é isso que eu quis dizer com uma verdade, ainda que seja uma verdade que possa ser manipulada, né? Porque a gente só manipula a verdade porque ela tem uma pretensão de verdade. Então, até eu utilizar uma versão de forma mentirosa, isso não deixa de produzir mortes, violência, ódios. Então, ela, de algum modo, até mentirosa, a manipulação de uma narrativa pode levar a. Ela é tão concreta que ela leva ao caos que a gente viu no 8 de janeiro, né? Então, é isso. Obrigado. Não sei se sou eu que estou na sequência aí, Diana. É Muito você, interessante. sim. Obrigado, Di. Eu adorei a fala da Luana e do Sérgio, da Fabi, das meninas, Luana, Sônia, muito já aqui pontos legais para a gente começar a sondar aqui esses múltiplos sentidos da narrativa, né? Acho que tem uma questão que aparece na fala da Luana, que é bem da fala da... É a Luana, né? Nossa, não sei se ela era egressa, eu não peguei exatamente aqui, mas que é interessante sobre a subjetividade, né? Porque ela coloca um ponto que para nós de fato é muito importante aqui, né? De que toda escrita é carregada de uma certa posição, né? De onde que o sujeito fala, ainda que não esteja explícito naquele texto sobre essas posicionalidades,
a gente já avançou bastante nos estudos aí do discurso, da representação, enfim, da escrita, para compreender que mesmo essa fala lá, aquela científica, ela está partindo de um certo lugar. Então tem sim uma carga de subjetividade muito forte. Esse ensinamento, essa dica aí que a Luana trouxe para nós é muito importante. E é Eu, bem a Júlia. a Júlia, ai, desculpa, não é a Luana. Luana é a nossa prof, nossa professora. A Sim. Júlia, perdão, a Júlia trouxe essa fala para nós muito importante. E junta também com o que o Sérgio, né, falou em seguida, eu acho que dá uma coisa, dá para provocar a outra, dá para, né, combinar com a outra. No sentido de que eu vejo assim um pouco daquilo que eu estudo sobre a temática, é de que, de fato, qualquer coisa é uma narrativa, num certo sentido, né? A ciência é uma narrativa científica, ela tem um certo jeito de ser escrito, de ser feita, né? Por que então a gente questiona mais a narrativa, sei lá, que ela é feita em primeira pessoa, em que aparece a alma e o coração e, né, e a subjetividade? Por que a gente critica essa e não critica uma narrativa científica? Né? Porque a narrativa científica tem em todo o seu favor os critérios de verificabilidade, de legitimidade que estão dados aí no campo da ciência. Né? Então a gente aprendeu a não ver essa fala como posicionada. Né? A gente não acha que a ciência está posicionada muitas vezes. A gente acha que não, a ciência é neutra, a ciência está lá, tá, né, tudo certinho nas suas caixinhas. Mas quando vai para o lado do subjetivo, do eu, né, quando a gente começa a trazer essas questões, aí a gente já começa a ver problemas. Então, eu acho que, e aí pensando com isso que o Sérgio trouxe, toda fala, ela é, de certa forma, uma representação de alguma coisa, né? Só que ela vai ter mais ou menos possibilidade de legitimação dentro do campo onde ela está. Então, acho que a pergunta que a gente faz aqui hoje, já jogando aqui um pouco com o que as colegas trouxeram, é o quanto que nossos alunos, nossas alunas, egressos, egressas, conseguem incorporar esse desafio de um certo tipo de narrativa. Né? O que a gente está entendendo por narrativa? Que tipo de coisas a gente está procurando? É essa narrativa autobiográfica, né? Essa cartográfica, essa escrita de si. A gente pode aprofundar um pouquinho mais esses detalhes. De você se colocar no centro dessa história que você vai contar para nós. E aí, é claro, ela não é uma história que vai ter começo, meio e fim definidos, porque é você que está tendo esse desafio de ser autor, de ser autora. E aí talvez a pergunta que está de fundo aí, será que eu me acho, será que eu posso escrever uma história sobre mim mesmo? Será que eu posso contar uma, ainda que breve, né? Será que eu posso contar um pouquinho sobre a minha história de me tornar profissional de saúde, de chegar até o Prof. Saúde? Então, esse é um desafio, a nossa chamada que é, pensando nisso, né, de como a escrita é carregada dessa subjetividade, já inevitavelmente provocar vocês, e nós também, no certo sentido, né, de colocar esse autor, esse profissional de saúde que está aí no centro da sua história narrativa, né? Dessa história que você está contando. Não sei, o que parece para vocês, colegas? Vou pegar desse ponto, Fernando, e colocar o seguinte, né? Vocês, enquanto profissionais, quando chegam ao Prof. Saúde, vocês chegam com experiências variadas da graduação, das especializações que vocês fazem, né, dos cursos, e aí vocês chegam com uma visão do que é fazer pós-graduação, do que é estudar, do que é aprender. Vocês, às vezes, passaram pela graduação num modelo aí muito tradicional, talvez, de aprendizado. Outros não, enfim. E aí, quando chega no Prof. Saúde, vocês se deparam com toda uma metodologia que exige você se colocar, você, enfim, trazer um produto, né? Muitas vezes a gente vê aí um mestrado como apenas uma maneira de você produzir artigos científicos e ter aí uma titulação, um certificado. Mas o Prof. Saúde, exige de vocês a entrega de alguma coisa que vai ser efetivamente utilizada dentro do serviço. Então, como é para vocês esse impacto de estar diante de um programa que coloca você como aluno como protagonista? Então, você vai participar das aulas. Então, quando vocês vão para os encontros presenciais, vocês têm que se colocar. As atividades todas, elas são feitas não para você ficar sentado ouvindo alguém falar o tempo todo, mas para você construir o conhecimento ali junto com os tutores, enfim, os regentes.
quando você não está nas aulas presenciais, você vai ter que se organizar de alguma maneira para ter os seus estudos. Então, eu penso que, tanto para quem já passou os egressos, como para quem ainda está participando do Prof. Saúde, para a gente é bastante rico entender como isso soa para cada um, como isso é para cada um de vocês. E como já foi mencionado aqui, então você vai ter ali sempre o olhar daquele indivíduo, que não necessariamente é a expressão pura e verdadeira da realidade, mas é da realidade daquela pessoa, é o olhar daquela pessoa, que vem, né, esse olhar daquilo que é construído a partir da vivência de vida daquela pessoa, né, daquele indivíduo. Então, nós queremos saber de vocês, nós queremos que vocês se coloquem mesmo, né, nessa cartografia de si, nessa narrativa de si, o que foi, o que é para vocês, o programa, a pesquisa, o produto, o serviço, enfim, como tudo isso está envolvido aí para você, às vezes, nesse momento. Enfim, coloquei aqui algumas ideias para a gente seguir. Acho que é Fabi. Isso, Lu, eu acho que isso é muito potente, isso que você traz, né? É a gente se colocar, a gente, eu digo, porque a gente, docente, também se coloca nesse processo de aprendizagem com vocês, né? E eu conversava hoje, eu estou na casa de uma egressa nossa, que é a Adriana Moreira, que defendeu, né, no início do ano. Eu conversava com ela, incentivava ela a fazer a narrativa dela, porque ela é uma secretária de saúde, ela fez um produto maravilhoso pensando os protocolos de cuidado da assistência, né, a populações ribeirinhas. Então, assim, fez uma produção super bacana. Agora, colocar... Aí eu estava tentando, assim, trazer para ela como ela se colocar nessa narrativa, né? E aí eu tentava encontrar, assim, elementos que fizessem sentido para ela, né? E talvez isso possa contribuir para quem está aqui pensando essa narrativa, mesmo para quem já escreveu, teve muitas pessoas que já mandaram, nós estamos muito felizes com isso. Teve alunos que escreveram e mandaram também no privado, mas talvez se colocar assim no centro da cena, imaginar como cena, né? O processo de aprendizagem, né? Quem eu sou nesse processo, né? Quem eu era, em que eu vou, como eu vou transmutando, né? E eu gosto muito quando Deleuze e Guattari falam dessa, não é uma transformação, porque ninguém transforma nada, né? A gente vai se mutando conforme os textos vão entrando, conforme as músicas, os encontros que a gente vai produzindo ao longo desse processo de aprendizagem, eles vão criando coisas em nós, criando pensamento, né? E eu gosto muito quando o Merri fala para a gente olhar para uma cena e fazer essa produção de pensamento. Ele diz assim: olhe para a cena, o que eu vejo? O que eu penso a partir do que eu vejo? E o que eu faço a partir daquilo que eu vejo? Então, são 3 perguntas base para a gente começar a olhar para esse eu que não é um eu individual, não é esse olhar capitalístico da vida, é um eu coletivo, porque o que vocês fizeram, né, e estão fazendo, os alunos da turma 5, né, que estão em processo, né, a gente encerrou agora o 2º semestre, eu ouvi as alunas o feedback. Nossa, quanta coisa fez sentido! Parecia que os textos vinham no momento em que eu precisava problematizar alguma situação da educação permanente no meu trabalho, no momento em que eu precisava. Essa é a cena do seu processo de aprendizagem. Como eu narro essa cena que me transmuta no ato do trabalho. E aí, o que eu penso daquilo que eu vejo? O que eu faço com aquilo que eu vejo? Eu produzo pensamento. E isso pode ser no formato de poemas, né? A Sônia dizia aqui, a Luana também falava, né? Eu gosto de escrever outras coisas que não esse método engessado, hegemônico da academia, né? Então, eu posso escrever em formato de poemas essas cenas, por exemplo, ou música, ou paródias. Então, as múltiplas entradas que a cartografia de si possibilita para a gente são esse eu multidão, né, que vai se colocando. Então, se for imaginar assim, o centro da cena é o eu em aprendizagem, em transmutação. E como eu expresso isso através da linguagem, através da arte, através, né, para que o meu interlocutor olhe para esse lugar da aprendizagem e vai fazer sentido. Então, acho que esse livro que a gente vai produzir vai ser muito legal, porque os alunos que vão chegar, eles vão ler e vão se enxergar nas cenas de vocês, né, nas nossas cenas, porque nós, professores, também estamos escrevendo as nossas narrativas, né. Então, assim, é mais um
um convite para enxergar esse lugar micropolítico da potência, da produção de cuidado, da produção de pensamento, né? E que todos somos capazes de trazer isso, e aí através da linguagem, né? Que a gente está propondo, porque é um livro, né? Oi. Oi, eu vou me colocar aqui de novo, não vi uma mãozinha levantada. É muito legal a fala da Fabi, gente. Eu acho assim que tem que estar talvez claro para nós assim um ponto anterior, né? Vamos dar assim um pezinho atrás numa coisa que está muito claro para nós que estamos na organização e que propusemos aí as chamadas, mas que talvez para você está assim, mas de onde é que está surgindo isso? Não sei, talvez não. Que é a gente está partindo de um pressuposto que é de que o que o sujeito vivenciou e esses seus processos, eles são importantes de serem contados também. Muitas vezes na academia, isso já ficou, acho, presente nas falas da gente aqui, aquilo que é vivido é deixado de lado, né? Tanto que às vezes quando está lá no artigo, né, quando aquele texto mais positivista, se aparece uma escrita em primeira pessoa, já o revisor, né, o corretor já vai criticar. Então a gente tem um ranço, né, com esse aparecimento do subjetivo. Então, ao contrário, nas nossas chamadas, a gente está querendo ver esse outro lado. Né? A Diana, quando começou, ela trouxe, puxa, a gente começou a perceber que as histórias que os alunos contam, elas mostram um atravessamento aí entre a vida pessoal e a entrada no prof e a melhoria no território. Então, qual que é o benefício dessa perspectiva autobiográfica, ou da escrita de si, dessas diferentes narrativas que se voltam, né, que colocam o eu no centro? É tentar perceber como que esse mundaréu de coisa que está em volta da gente, a nossa unidade de saúde, o nosso processo de formação técnico, o curso que eu fiz, a minha orientadora, meu orientador, tá? O acesso infraestrutural e tudo isso que eu tenho, e como que isso né? Como é que é a palavra? Como é que isso se combinou para permitir que a minha trajetória acontecesse? De novo, não é que a gente vai ler esse livro depois e dizer assim, olha lá, ó, a Sônia Lemos falou na narrativa dela que isso é assim, assim, assado. Não é bem nessa perspectiva, porque depois a gente vai ler, alguém no futuro vai estudar as narrativas, né, cartografias de si lá do pessoal do Prof. Saúde, e vai dizer, olha, aqui ó, a gente já percebia o impacto nessa área, a gente já percebia tal e tal transformação na vida dessas pessoas. Então, é como a Fabi diz, é um convite para olhar essa formação de vocês desde um outro lugar. A gente quer que vocês comprem a ideia, parece que estão comprando, como a Sônia falou, né? Tem bastante gente aqui. Soninha ou Diana, não sei quem é agora. Soninha. Eu fiquei exatamente com essa. Vou pegar de novo, né? Vou tecer um outro pontinho aqui a partir disso que o Fernando colocou agora no final. A ideia também, ela não é só da gente fazer o registro disso, né, Fernando? Mas ela também é uma decisão política de marcar esse lugar da existência dos nossos corpos nesse momento, nesse tempo histórico do Prof. Saúde. Vocês estão na quinta turma, uma turma que traz para a gente também vários desafios, né, Diana? Traz a Fabi, né? Está começando aí a turma da UFAM, olha, a Fabi já passou 2 semestres, né? Quer dizer, tem aí já uma história para contar, já tem muita coisa para compartilhar, né? Quando a gente compartilha o conhecimento, a gente cresce, a gente aprende, né? E acho que isso é muito bacana, mas também a gente marca esse tempo, né? A gente deixa textos que marcam esse tempo da história do Prof. Saúde e de como ele nos afetou, de como ele foi nos transmutando, como a Fabiana diz, né? De como ele vai ajudando a gente a fazer esse percurso num tempo histórico para o país, para a saúde pública. A gente sai de uma pandemia sem muita discussão sobre ela. A gente, né? Então, assim, tem vários elementos que vão compor, né, as narrativas de cada um de nós e das marcas que cada um de nós vai trazendo nos nossos corpos, né? Nesses corpos que não são só nossos, né? Não é só o meu corpo,
mas é esse corpo coletivo, né, que a gente chama e convida para compor um livro que é o nosso corpo, é o corpo do Prof. Saúde, né? São as múltiplas vozes, são os múltiplos territórios, são as múltiplas regiões, são as múltiplas histórias de cada um de nós, né? E em nós, quantas histórias a gente tem, né? Então, acho que, assim, de fato, esse convite, né? Um convite para a gente, é uma decisão política, ela também é um ato político. A narrativa é um ato político, porque ela tem uma marcação do ético, estético, histórico daquele tempo em que a gente está fazendo esse registro, né? E acho que é um pouco essa ideia assim, da gente fazer esse entrever todo mundo junto, né? E fazer, na verdade, mais do que um entrever, é um ajuri, né? Eu queria usar essa palavra, né? Que esse ajuntamento de gente para que a gente diga, né? Como é que a gente olha para esse mundo, como é que esse mundo olha para a gente, como é que essa troca de olhares produz, né? Movimento, encantamento, né? E também um SUS melhor, né? Uma prática, as práticas, né, de cuidado, os modos de cuidado melhores, né, mais implicados, mais compartilhados, mais acho que é um pouco isso, assim, né, de como essas coisas nos afetam e de como a gente deixa isso marcado, né? Não porque a gente quer ficar, a gente quer que as pessoas lembrem da gente, né? Mas é que a gente precisa marcar esse tempo mesmo, marcar esse tempo também de transmutação, que é estarmos juntas, juntos todos, né? E de como isso vai transformando e transmutando cada um de nós naquilo que de melhor a gente pode ser, né? E fazer do nosso sistema único de saúde também mais acolhedor, mais humanizado, mais próximo, né? Mais junto das pessoas. Um pouco, acho que é essa ideia. Assim. Vou me inspirando aqui. Ó. A voz até já melhorou, porque passou. Tem o horário da tosse, não sei se para vocês tem isso, né? Quando a gente está meio gripado, tem o horário da tosse, tem o horário da febre. Então, acho que já está passando o horário da tosse aqui. Pegando um pouco o que falou Soninha, quando a gente pensou esses livros, a gente pensou para serem instrumentos também para dar voz para vocês que assim estão percorrendo por um caminho, no caso dos mestrandos e dos egressos que já percorreram um caminho, mas continuam impactando nos seus locais de trabalho e que tem assim muito a ver nesse impacto com a formação no Prof.Saúde. Então, eu tive uma egressa que entrou em contato comigo e falou, Diana, pode ler a minha narrativa? Eu acho que ficou com muita coisa pessoal. Aí eu falei para ela, mas é nisso mesmo, é pessoal mesmo, porque assim, a gente ouve muitas narrativas orais, onde os discentes, os mestrandos têm passado por muitas lutas, renúncias, por muitas coisas que atravessam a subjetividade e que a gente, por ser profissional, estudante, não pode deixar de ser humano, porque nesse mesmo a gente também reflete isso quando nós estamos lá atuando nos nossos territórios, nos nossos locais, nos nossos campos de atuação. Então, assim, pouco com que uma palavra que eu achei que não posso deixar de falar lá da nuvem de palavras, que é a tradução da realidade, como nós traduzimos a realidade através de nossos filtros interpretativos e como essas outras pessoas conseguem nos ler. Então, a narrativa também é essa forma que nós conseguimos ensinar aos outros, mas também é um instrumento para aprender. Então, no momento que eu escrevo, como me falou mesmo a Grace, eu não imaginei que eu tivesse chegado tão longe, eu até fiquei emocionada terminando a narrativa, vendo todo esse percurso que eu atravessei, desde lá que eu tinha a concepção de fazer o mestrado, até agora, quando eu me imagino, estando já no doutorado, estando fazendo outras questões que derivam do Prof.Saúde. Então, acho assim que é inspiração, que é uma forma de nós inspirar outros, na medida que a gente vai divulgar as suas narrativas, vai cair nas mãos de outra pessoa que, de repente, assim, não tinha coragem para fazer mestrado, mas que agora vai ter a causa desse instrumento tão bonito que são as escritas pessoais, junto com aqueles aprendizados do curso. Fernanda.
Lembrando, gente, que vocês podem levantar a mão aí e seguir trazendo também questões de vocês, tá? Eu me senti agora muito pensativo também com o que a Sônia trouxe no seguinte sentido. É também uma provocação. A provocação, às vezes, não é uma palavra boa, né? Mas, assim, é uma... Como é que é, assim? Ela nos traz questões, sei lá como é que a gente pode dizer, né? Até para se deslocar com relação a como que a gente vive ou como que a gente olha essa experiência que a gente está tendo. Então, para essa escrita, você vai sentar lá na frente do teu computador, do teu caderninho, depois você vai transcrever, não sei como é que você vai fazer, e talvez você vai ser obrigado a olhar aquela experiência de novo. Pá, mas até num primeiro instante, talvez você vive a sua vida cotidiana só da perspectiva técnica, ou só da perspectiva daquela situação urgente, emergente que está aparecendo naquele momento, o que faz todo sentido. Porque a nossa vida é feita também, né, de eventos críticos, né, que vão ir no campo da saúde principalmente, que vão acontecendo todos os dias. Mas como que é você, pessoa, olhando para aquele momento, narrando agora essa tua trajetória, olhando para mais para trás e tentando escrever isso? O que que você quer olhar? O que que você quer chamar a atenção para nós? Então, não tem também uma verdade nesse sentido, né? A gente está pedindo que você se coloque nessa posição de alguém que vai olhar essa história e que você tem o direito, você tem a prerrogativa de escolher aquilo que você quer contar para nós. Né? Não é como se, assim, eu estudo muito no campo da saúde mental, né? E muitas vezes na saúde mental a gente vê essa desqualificação, desvalorização do paciente psiquiátrico. Então você chega, conta uma história, o profissional, a família, às vezes vai dizer, não, não foi isso não, não aconteceu isso não. Foi assim, assim, assado. Já altera o fluxo da narrativa do sujeito. E aí a gente faz essa violência com muitos pacientes. E veja, a gente está hoje solicitando de vocês, já esquecendo essa violência, a não ser que você queira cometer consigo mesmo. Não, isso aqui não vou fazer. Essas você pode, porque é você que está aí com a caneta na mão. Mas é você que tem o fluxo da narrativa na mão. Olha, eu quero contar essa história com atenção para as minhas lutas, para as minhas renúncias, como disse a Diana, né, chamando atenção para a minha experiência, para esse processo de chegar até a universidade, enfim, não dá para fazer uma autobiografia imensa, né, mas é uma pincelada dessa tua história. Né? Então, tem ao lado da escrita, tem também um outro posicionamento da gente como pessoa, sabe? Tem tudo para ser muito legal. Não só legal, mas também de trazer aprendizado, crescimento, amadurecimento. Eu acho, né? Não sei se vocês vão vivendo aí depois. Luana. Fernanda, eu vou pegar o gancho do que está ali no chat para nós, né? E aproveitar para a gente dar seguimento ao que a gente já tinha se proposto aqui. Eu vou simular uma pergunta aqui para Fabi, para Sônia, para você, para a gente entrar num outro capítulo, né? Para Diana também, enfim. A gente está falando de todo esse arcabouço aí que vem para você colocar no papel. E aí vocês nos perguntam, ótimo, então tá bom, mas por onde eu começo? Como é que eu escrevo? Como é que eu boto isso no papel? Eu fui fazer redação no Enem lá atrás da minha vida, quando fui fazer vestibular, na minha época era vestibular, né? FUVEST e tudo mais. Eu fiz a redação e aí tinha o esquema lá do professor, o tal do parágrafo, aí tem o desenvolvimento, a conclusão, aí você faz a argumentação e tal. Como é que é aqui? Como é que é a escrita narrativa, né? E o que o pessoal colocou ali no chat também. Como é que eu faço com a referência? Olha para você ver como a gente está engessado na escrita científica. Ela começa a perguntar o quê? Mas escuta, é Arial 12 a letra? Como é que eu vou citar a BNT, a citação que eu vou fazer? A conclusão, eu preciso trazer aí algum experimento? Tem que ter figura? Então vamos tentar agora ir para a parte mais mão na massa, né? Como é que a gente pode abordar esse aspecto? Então, só coloquei aqui na roda para a gente seguir agora por esse lado. Bem legal, Luana. Acho que eu posso começar e aí a gente vai rodando, né? Sônia, Diana, contigo também, Fernando.
Adriana está aqui, nossa aluna egressa, está participando aqui com a gente, da turma 5, vai escrever a narrativa dela também, né? Então, eu penso assim, Luana, para a gente pensar a narrativa, pensar essa cartografia de si, é possível múltiplas entradas. E tinha uma pergunta no chat bem legal ali, onde vai as referências nesse momento, né? Como é que eu preciso citar, né, o arcabouço, né, teórico, o estado da arte sobre narrativa? É necessário isso? E aí eu gosto muito quando o Merri fala que são possíveis múltiplas entradas. E essas entradas, essas referências, elas precisam fazer sentido para aquilo que é o centro da narrativa, que é a minha aprendizagem, que é o meu processo de aprendizagem dentro do Prof. Saúde. Então, pode ser múltiplas entradas, pode ser uma poesia, pode ser uma frase do Nego Bispo, como trazia o Fernando e a Sônia, acho que mais cedo aqui para gente. Pode ser as mulheres potentes que eu estou lendo agora, nesse momento, que afetam a minha existência. Então, colocar o próprio corpo como registro dessas aprendizagens, eu acho que é o primeiro passo. Então, a pergunta é, o que meu corpo está pedindo para contar? Né? Não é nem a mente, a alma, o que meu corpo está manifestando para trazer para a cena? Então, partir dessa cena. E para essa cena narrada, as múltiplas entradas. Então, pode ser uma música que está reverberando, que faça sentido para eu dizer o que eu quero dizer. Pode ser, sim, um texto científico aqui do Bakhtin, um texto... Alguém falava ali no chat também sobre perspectivismo. Posso trazer o perspectivismo? Pode, quem sabe você queira falar com outros seres, né? E principalmente nós aqui na região norte, né? Os seres pedra, os seres terra, os seres rio, os seres, né, que estão em outra dimensão. Por que não, se eu quiser falar desse meu encontro potente, né, as mestrantes que trabalham com a saúde indígena, com essas outras dimensões? Então, as entradas teóricas, elas podem ser múltiplas e não necessariamente, né, aquele artigo, né, da meta-análise. Talvez um artigo da meta-análise sirva ali para tu dar uma entrada e para dizer, epa, tem muita coisa aqui que ficou de fora dessa métrica e eu quero falar justamente desse pontinho que está fora da métrica. Então, vamos falar sobre as mulheres indígenas que cuidam e que não aparecem na nossa, né, dentro das nossas. Então, múltiplas entradas, né? Aí, sei lá, uma música que me marcou, uma música que começa com essa música. E essas entradas nessa cena, que vão dando sentido ao relato da minha experiência, vão aparecendo textos importantes. Então, sim, a gente precisa dar uma olhadinha em Walter Benjamin, a gente precisa dar uma olhadinha, né, nesses autores que trazem essa temática, né? E eu preciso ir buscar, né? E vou relacionando com essa minha meu processo narrado da aprendizagem, né? E precisa ter começo, meio e fim. É interessante que se tenha uma lógica, mas esse começo, meio e fim, quem vai dar é você, né? E não cabe interpretação. Eu acho que não cabe interpretação. O fato existiu para mim nesse momento, aconteceu isso, o fato é esse, e eu trago experiências e coisas e frases, poemas, músicas, textos que vão me ajudando a contar. E sim, lá no final eu coloco as referências, né? Mas o mais interessante é você não perder essa ordem da inventividade, né? De você se abrir para o experimento de si e não se fechar uns moldes. Então, vocês vão pedir, a gente tem um roteiro? Não, nós não vamos dar roteiro. Porque quem cria esse roteiro, inclusive o roteiro em si, quem cria é o produtor, né, dessa obra de arte. Então, inclusive, só para fechar, já passo a palavra para a Tayan, que colocou, depois a Sônia, né? Um aluno acabou de me mandar aqui uma imagem que ele viu, tá tendo uma exposição no Manauara, para quem é de Manaus, muito linda, ele mandou uma imagem. E eu falei, escreva sobre essa imagem. Então, não tem aquele livro lá do Foucault sobre que ele fala sobre análise de discurso e ele traz Isso Não é um Cachimbo? E ele faz um livro sobre, né, sobre aquela imagem, né, do cachimbo lá, e que para dizer que
entre a imagem e o discurso tem uma distância muito grande, não cabe interpretação, mas cabe criação, inventividades e sentidos e afetos que partem desse ser que narra, né? E aí não estou entrando nem na ordem da verdade, não é isso, mas é da experiência desse corpo, que é um corpo multidão, né? Tá aí, ó. Olá, boa noite a todas e a todos e a todos. Gostaria de parabenizar pelo momento, pelo espaço. Eu me vi hoje nesse espaço em diversas falas e vi muito meu trabalho e também, para mim, estar participando disso aqui foi muito importante, porque eu também vi quanto que meu trabalho ele é potente. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Eu defendi a dissertação do meu mestrado no dia 4 de julho, agora, tem pouco tempo. E o meu trabalho ele é uma narrativa, né? O título dele é Corpo, Território e a Produção de Cuidado de uma Corpo, Território e uma autoetnografia de uma mulher, de uma médica de família preta do Recôncavo da Bahia, né? E aí nesta dissertação eu vou fazer uma narrativa da minha trajetória de vida, né? E avaliando impactos de políticas públicas e utilizo como referência de escrita, escrevivência, que é uma forma de escrita cunhada, né, pela escritora Conceição Evaristo. E aí, nesta narrativa, eu falo sobre minha história, mas não é uma história só minha, né? É a história de tantas outras mulheres negras que têm uma história de vida, né? Com os mesmos atravessamentos que os meus, e aí eu conto lá sobre a minha vida, mas é contando da vida de várias outras taianas, né, que tem nesse Brasil aí afora, de taianas que eu atendo, de taianas que, enfim, que cruzam a minha vida. E essa experiência, né, de escrever, né, essa narrativa, ela me permitiu várias questões, né? Primeiro, que me aproximar ainda mais dessa literatura e me fortalecer enquanto mulher negra, enquanto médica de família negra, e também entender a potencialidade, né, desse mestrado também na minha vida, né? Porque eu sempre falo que o Prof. Saúde, ele foi um divisor de águas, e nele eu encontrei, acho que muito mais além daquilo que eu imaginava que fosse encontrar, foram formas de qualificar a minha prática enquanto médica de família, mas também um espaço onde eu consegui fortalecer ainda a minha identidade enquanto mulher negra. E aí eu trabalho com autoetnografia performática, né? Que é uma forma de escrita, uma metodologia científica que vai dar vez à voz, né, a povos que são subalternizados, vulnerabilizados, e também, né, que vai discutir esse espaço hoje de escrita científica que se existe, né, europeia, né, e falando por que a escrita, ela de fato, ela precisa ter esse modelo hegemônico, mas a escrita, ela precisa partir a partir da experiência também daquelas pessoas que escrevem, né, porque ciência é isso, ciência é parte da experiência de vida. E aí, essa escrita me permitiu isso, né? E assim, o Prof. Saúde me permitiu isso. Sim, e aí falar, né, que esse espaço foi possibilitado também com uma pessoa que é muito importante, que é minha orientadora, a professora Michele Dantas, que foi uma pessoa que foi muito importante e me fez perceber o quanto que essa escrita, quanto que a narrativa, quanto que falar de mim potencializou, né? Projetos importantes. E aí, nesse percurso aí, eu consegui fazer vários movimentos, né, na minha prática, enquanto educadora também, e também enquanto médica de um serviço, de um território que tem muitas vulnerabilidades, que tem mulheres com história muito parecidas com a minha, e, enfim, pensar a partir de intervenções, e também que o meu produto final foi um grupo literário que é para apresentar, né, a estudantes de escola pública, essas autoras, né, feministas do movimento negro, né, e eu trago isso porque se eu tivesse conhecido essa literatura hoje, na minha época de estudante, eu saberia muito mais lidar, né, com as expressões dos sistemas de opressão do racismo, do patriarcalismo na minha vida. E aí hoje minha intervenção, né, meu produto técnico com um grupo literário para estudantes da escola pública,
E é isso, né? Falar que, assim, que o Prof. Saúde, toda a potencialidade que o Prof. Saúde né? De tudo que me possibilidade enquanto médica, enquanto mulher negra, enquanto educadora. E para mim vai ser um prazer, vai ser muito potente estar participando dessa narrativa e estar também, né, falando um pouco desse trabalho, dessa minha dissertação. Foi muito, sido muito potente para mim mesma, assim, em todas as dimensões possíveis. Obrigada. Respondeu o que fez, porque é o único que. Me senti totalmente contemplada na fala da Tainan, da Tayan, porque é isso, tá dito, para mim tá dito. Passo adiante. Eu só. Obrigada, Tânia. Que lindeza. Tayana, né? Já passa, Giovanni. Só dizer assim, quando eu falei das múltiplas entradas, né? E das né, invariáveis saídas que vai produzir essa narrativa, só não pode uma coisa, que a gente não pode, né? É ferir o modo ético da vida. Então não pode. Eu acho que está óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito em tempos em que as fake news rolam, né? Então não pode. Não pode ser antiético, não pode ser preconceituoso, não pode ser racista, não pode ser machista, não pode ser LGBTQIA+, fóbico. Não é toda entrada vale, é toda entrada que potencializa a vida, né? E acho que a Tayana deixou isso muito, muito claro para a gente. Obrigada, foi um exemplo incrível, que delícia. Então, acho que tem isso, né? Não podemos ferir o modo ético da vida. Agora, a estética e o posicionamento político precisa aparecer, porque vivemos em tempos em que não se posicionar, ficar na neutralidade, é também estar do lado do fascismo, né? Então, é sobre isso, né? Que acho que faltou, talvez, não deixar enfatizado na minha fala, mas a sentir contemplada com Tayana. Obrigada. O Giovanni e depois a Prof. Luana. Me ouvem? Eu sou Giovanni, sou do Prof. Saúde da Universidade Federal do Acre. E com as falas anteriores, assim, eu costumo falar assim, meio que o cérebro buga, porque nós temos um processo do qual romper com esse modelo hegemônico não é fácil. E a todo momento, nós, da classe trabalhadora, que adentramos o espaço acadêmico, que é um espaço elitizado, vivemos uma imposição a todo momento de padrões. E até eu coloquei, são condicionamento e padrões que a cada segundo que nós estamos ali, nos sentimos sendo expulsos. Então, você é obrigado a seguir esta forma, a escrever desta forma, a falar desta forma, a se vestir dessa forma, a se comportar dessa forma. E aí, assim, o Prof. Saúde, em vários momentos, devido assim, à minha militância, minha forma de atuar na academia, eu me vejo em alguns espaços e, ao mesmo tempo, não me vejo nesses ambientes. Até mesmo assim, eu cheguei a conversar com o meu orientador e coloquei para ele que a minha graduação e a segunda graduação, a minha escrita ela foi feita sozinha, porque os meus orientadores não sabiam falar sobre negro e não sabiam falar sobre juventude. E tudo que eu falava dizia que eu estava errado. Então, eu falar de mim, eu falar do meu povo, eu falar com a minha escrita, eu estava errado. E aí é um choque, tipo assim, então eu sou errado? A minha existência nesse espaço é um espaço errado? E a fala da colega anterior foi uma fala assim, muito forte, que até está discutindo, assim, eu e os colegas do nosso programa, a gente chegou a discutir sobre isso. Nós estamos condicionados. A gente entrou num desespero na hora da escrita de saber assim, cadê o padrão? Cadê a caixinha para ser preenchida? Cadê Então, assim, é uma coisa tão. É libertador falar isso, que necessitamos romper com isso, mas eu até escrevi ali, é um ato revolucionário, porque nós estamos falando das nossas cores, da nossa cor, da nossa realidade, da nossa vivência, e a ciência ela é isso. E aí, assim, eu entrei no Prof. Saúde pelas cotas, e foi uma grande realização estar nesse programa, pelo fato de que no Acre nós temos poucos programas. Então, um homem negro, pai solo, pobre, periférico, chegar a adentrar o mestrado, eu já estava numa fase de falar que era impossível, porque a única alternativa era sair do Acre. E por não ter coisas financeiras e ser pai solo, era literalmente algo impossível. Porém, o professor oportunizou isso, um ambiente crítico.
um ambiente que a gente consegue romper com os espaços. E eu acho que a sua fala agora há pouco sobre a questão de ter lado, ele é importante. E saber, inclusive, qual lado nós estamos. Eu acho que essa escrita do programa que se propõe agora é isso. Eu estou revendo o meu processo de escrita muito isso, porque as literaturas que eu cheguei, que eu quero falar sobre isso, é da população negra. E para minha vivência, a literatura ela é limitada. Ela não consegue falar o que eu vivo, o que eu passo, o que eu penso e o que eu estudo. Tudo que foi escrito até o momento, ela está limitada. E se eu for ter como parâmetro essa escrita, ela vai continuar sendo limitada para falar da minha coisa, do meu povo. Então, eu acho assim que o Prof. Saúde, eu costumo falar que é um programa, além de revolucionário, ele é um programa que, de fato, ele consegue falar da saúde da família na sua raiz, na sua essência, que não é só saúde, é a transformação, inclusive pensando que é o determinante social. Porque se eu não falar sobre isso, eu não consigo falar do povo brasileiro, né? Então, assim, literalmente gratidão a todos os espaços que o próprio nos oportuniza. Muito bom, Giovanni, a sua fala é maravilhosa, Tayan também. E aí eu queria pegar do que vocês estão falando e também do que falou Fabi. Povo negro, né, de uma maneira geral, é de tradição da oralidade. Então, o conhecimento ele é passado pela oralidade. E aí muitos de nós se sente muito potente na fala, mas se sente pouco potente quando vai colocar no papel, né? E aí eu queria dizer, Giovanni, que isso que você acabou de falar, você deu um início a um possível relato aí de uma escrita narrativa. Ou seja, Giovanni, como é para um homem negro no Acre, pai solo, entrar no Prof. Saúde? É isso que eu estou interessada em ver no papel, na escrita. E aí, quando você deixa jorrar, como você deixou aqui na sua fala, no papel, aquilo, quando a gente lê, se torna rico, se torna muito, muito, muito representativo, importante, né? Então, eu vou pegar essas falas e eu vou trazer uma experiência própria para falar um pouco sobre essa questão das entradas que a Fabi comentou. Recentemente, eu finalizei um pós-doc, e meu pós-doc foi dentro daquilo que eu trabalho, que é anatomia humana, mas olhando para as questões raciais dentro da minha disciplina, né, no ensino na medicina. E aí, veja bem, é um assunto que me toca diretamente, porque eu sou professora de anatomia e eu sou uma mulher negra. E então não tem como eu não estar presente nesse trabalho, não tem como eu não me envolver e não me motivar nisso tudo. Então, por isso, para esse trabalho, eu escolho a revisão narrativa. Então, a gente está propondo para vocês aqui, não é uma revisão, obviamente, mas a revisão narrativa também é uma forma de escrita dentro da ciência, dentro da pesquisa. Então, dentre os muitos tipos de revisão, essa revisão que nos permite mais liberdade de se colocar ali. Isso se fez necessário também por quê? Porque, como você disse, Giovanni, quando eu vou para a literatura científica buscar bases para esse assunto, não tem. Eu encontro, e o pouco que eu encontro ainda é racista. Então, eu preciso usar entradas e referências que vêm de Chimamanda, né? Eu venho com referências de podcasts que eu ouvi, entrevistas que a autora de Um Defeito de Cor, que agora entra para a Academia Brasileira de Letras, eu peguei uma entrevista dela e coloquei ali no texto. Então, me permite usar como referência, como a Fabi falou, aquilo que me move, aquilo que é necessário para exemplificar e para dar base, sustentação para aquilo que eu estou dizendo no papel, né? Então, não tem problema o que você está usando como referência, desde que aquilo tenha coerência e tenha a ver com o que você está colocando para nós naquele momento. E aí eu vou fazer só uma provocaçãozinha aqui, talvez a Sônia queira colocar isso, porque nas nossas conversas a gente chegou a mencionar esse aspecto. Vocês entendam que eu vou fazer um personagem aqui, tá? Por favor. Poxa, Fabi, você falou em ética. Poxa, justamente agora você está falando em ética. Quer dizer que eu não posso ser racista, eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser machista na minha escrita? Cara, e justo agora que eu estava pensando em botar no chat GPT e pedir para ele escrever para mim a revisão narrativa. Eu não posso, Sônia? Será que não é possível usar IA nos tempos tão modernos? Como vocês são caretas? Não posso pedir para o chat GPT, para o Gemini, para alguém escrever para mim isso?
Brincadeiras à parte, então vamos falar um pouco também, aprofundar essa questão da ética aí, né? Nesse outro aspecto. Excelente, Luana. É isso aí, não pode. A gente não vai, a gente não vai abrir mão de que sejam vocês, os corpinhos de vocês, que produzam esses textos. ChatGPT, ele pode ser bom de catar coisa por aí, mas ele é racista, ele é homofóbico muitas vezes, ele traz em si marcas colonizadoras, né? E colonizantes dessa produção, né? Que ele reúne aí. Ainda falta muito para ele ter, né, uma leitura e uma escrita que sejam antirracistas, né? Ou que seja antifascista, né? Muitas vezes ele arruma uma forma de dizer, né? Porque ele precisa preencher uma lacuna e ele coloca qualquer coisa. E nós não, nós não vivemos qualquer coisa, né, Giovana? A gente tem muito suor, muita luta, muito embate para a gente enfrentar, né? Vocês trouxeram mulheres incríveis, mas eu vou trazer de novo Nego Bispo, que diz para a gente precisa enfraquecer as palavras do colonizador, né? Então, onde tem desenvolvimento, eu quero envolvimento. Onde tem convergência, eu quero confluência, né? E tudo que isso significa. E aí, nesse Fechou teu áudio, Soninha, sem querer, eu acho. e do nego que sai, né, do seu quilombo, vai para a cidade, diz aqui não consigo lidar com esse negócio aqui, eu quero é correr, né? Quero estar na trilha, eu quero fazer essa vivência que nada do que está na cidade e é do consumo me traz, né? Um pouco do que a gente está convidando vocês. Então é muito fácil colocar lá no chat GPT. E aí depende da pergunta, né? Porque tu tem que fazer a pergunta certa para ele te dar uma resposta razoável, né? E aí eu fiz um teste hoje, eu fui perguntando para ele, fui botando coisas mais de afeto, mais amorosas, e ele se lascou todinho, porque ele não conseguia me dizer o que era. E foi muito legal isso, foi muito legal, porque parece que a gente está saindo do tempo, né? Num tempo em que a tecnologia pode facilitar a nossa vida. Eu acho que o que a gente está chamando é para a gente viver essa vida, né? Que a tecnologia não consegue permitir. E aí eu vou trazer um exemplo muito basicão, talvez até simplista, para uma sala com tantas pessoas, né? Com tantos intelectuais, com tantas pessoas da academia. A gente dizia, quando eu tiver uma máquina que faça tal coisa, eu vou ter tempo, né? E as máquinas foram surgindo e a gente não tem tempo. E eu acho que um pouco do que me moveu, né, de pensar também junto com todas essas pessoas e que elas estão em mim, eu sei que estão nelas, da gente dar esse tempo, sabe? Dar esse tempo para a gente sentar, estar no lugar da nossa preferência, né? Nesse momento, daquele lugar possível, e escrever o que nos afeta. E com isso a gente vai encontrando, eu acho, gente para dialogar com as nossas histórias, com as nossas narrativas, né? Por hora é Nego Bispo, é Chimamanda, Bell Hooks, né? São mulheres e são homens que nos fazem, que nos movem, que nos mobilizam, que nos afetam, né? E que nos provocam movimentos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim. O que me movimenta? O que pulsa meu coração nesse momento, sabe? Eu acho que a gente está precisando também viver um pouco essa amorosidade, sabe? Esse afeto. O mestrado não é uma tarefa fácil, né, gente? Fazer um mestrado trabalhando
Não é uma tarefa fácil. Fazer um mestrado, né, o ser docente, educador num mestrado com filho pequeno, né, Fabi? Não é uma tarefa fácil, né? Nem para quem tem filho grande né? Mas eu acho que tem muita vida, como vocês colocam, né? E tem muita ética também. Eu acho que é essa ética do cuidado, né? Mais do que outra ética, é que a gente quer chamar para essa conversa, sabe? Essa ética do cuidado, essa ética de. E aí eu chamei, né? Isso para que a gente lembre, né? Essa não pode ser uma escrita, realmente não pode ser uma escrita fascista, ela tem um lado, porque fazer um mestrado como prof. Saúde já é estar de um determinado lado. Né? Quando você lê o texto que está produzido numa comunidade ribeirinha, com trabalhadores, né? Com ribeirinhos, ela tem um lado. Ela tem um lado. Né? Tem um lado esse programa. Né? É o lado da vida, é o lado, né, da vida que pulsa em cada um de nós e em todos nós juntos. Então, acho que é um pouco esse convite, né, da defesa da vida, da defesa da diversidade de corpos, de relacionamentos, de sentimentos, né, e de conhecimento. Né, e de que, assim como a gente produz, né, ciência, na medida em que vai fazendo nossas pesquisas, que a gente nunca pesquisa para e pelo, né, Fabi? A gente pesquisa com. Então, assim como a gente anda pelo mundo, né, tentando entender um pouco os movimentos que o mundo tem, de que a gente consiga também colocar nesse papel um pouco daquilo que esse mundo produz em nós, daquilo que a gente produz nele a partir daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente vive, né? Então, acho que esse é o convite. Já vou encerrando por aqui, já vou me despedindo também, porque eu acho que a gente já passou até da nossa proposta de horário, né? E agradecer muito, muito, muito por vocês estarem aqui com a gente e que vocês contem conosco, né? Aí nesse percurso, que às vezes pode parecer sozinho, solitário, né? Mas ele não é. Nós somos uma humanidade inteira, né? Em cada um de nós. E acho que fazer, né? Cuidar disso, cuidar de cada um também é cuidar de todos nós. Então, muito obrigada por vocês estarem aí e compartilharem com a gente essa noite. Pessoal, já estamos encaminhando-nos pelo horário para o final. Eu só vou dar a última palavra aí para o Fernando, que vai também fechar e dar responder uma pergunta que está também lá no chat. E a gente vai fechar aqui com uma nuvem de palavras, já que não deu para todo mundo falar, e um espaço que está... A gente alcançou até 121 pessoas para o horário, para todos chegarem cansados do trabalho, um horário que é realmente difícil, a gente quer agradecer. Então, passo a palavra para o Fernando, depois a gente vai fazer uma nuvem de palavras final rapidamente, e já na sequência já estamos colocando também a lista de presença, vamos emitir certificado a todos os que participaram hoje do nosso evento. Pode falar, Fernando, obrigada. Gente, então, como a Diana falou, a gente está se encaminhando já para o final, né? Palavras finais de todo mundo. Eu vou ser bem breve também aqui com uma questão que a Karen colocou aqui para nós no chat, né? Puxa, como é que eu vou resumir isso em 4 laudas, né? É muito difícil, eu acho, né? A questão me parece, né? Aí vem um pouco o desafio realmente de você, de nós, como autores, como autoras. Não. Então você vai selecionar... Eu não tenho foto real. Lorena, isso, obrigado. A gente vai vocês vão ter a possibilidade de, sendo autora e sendo autores, selecionar os trechos que, para esse momento, para o limite de 4 páginas, você consegue construir enquanto um texto mais ou menos acabado dentro desse limite. É claro que a ideia de autobiografia já puxa para nós aquele texto grande, né? Sei lá, enciclopédia de informações, mas é uma pincelada, né? E a gente se pergunta, será que se eu tivesse 20 laudas seria suficiente? Talvez não seria. Talvez se fosse uma única frase, olha que desafio,
A gente teria, né, poderia se colocar isso também, um poema, uma música, como lembrou a Fabi. Então, eu acho que não se preocupem tanto com isso, com o desafio de colocar bastante coisa dentro dessa narrativa. Coloca a sua versão do momento para esse, né, para esse trabalho. Claro, se passar uma página, se faltar uma página, a gente já tem os nossos mecanismos internos aqui também de ir selecionando os textos. Só não dá para mandar 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas, 7 páginas também não dá não. Até 5, né? Assim a gente consegue negociar, mas mais que muito que isso não. Um ponto que surgiu nesses nossos últimos momentos foi a questão da ética, né, gente? Leiam com carinho os editais da gente, porque tem lá alguns encaminhamentos bem pontuais, não mencionar nome de pacientes ou de outras pessoas que, de certa forma, vão ser implicadas nessa sua história. Como você está contando da perspectiva de você, da sua perspectiva, às vezes implicar outra pessoa nominalmente não vem ao caso, né? Então, cuidado com isso, cuidado com se você acha prudente localizar dados muito aprofundados do seu território, enfim, vejam lá com cuidado que tem todos esses detalhes. E um último ponto, vocês perceberam também que nós temos 2 chamadas, né? Uma que se chama Escritas de Si e a outra que se chama Cartografias de Si. Elas têm nomes diferentes para expressar, né, a chamada para os egressos e a chamada para os mestrandos e mestrandas. Mas no seu íntimo, me parece, né, Fabiana, Luana e Sônia e Diana, que as 2 compartilham um ponto em comum, que é esse interesse de trazer para o centro da história esse sujeito que quer contar desde a sua perspectiva, desde aquilo que ele vê, né, uma pincelada, um momento da sua trajetória. O meu comentário final, gente, muito, muito feliz de ter estado aqui com vocês, também fico à disposição, a Diana já vai dar uma notícia interessante sobre o prazo aí para vocês, e também fico, né, à disposição e fico esperançoso de que a gente converse outras vezes. Bom, então, Carol, vou botar aqui a nuvem de palavras, por enquanto eu vou contando algumas coisas aqui também já para fechamento. A gente vai deixar uma semana mais abertas as chamadas tanto de egressos como de mestrandos. Nós temos aí um e-mail nas chamadas, se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato. E a gente quis abranger esse prazo, porque, assim, nosso intuito de hoje, nosso objetivo era sensibilizar e assim, motivar vocês ainda mais de enviar sua narrativa. Então, a gente espera que o número quadriplique depois desse aqui de nosso momento, que foi muito apreciado. Agradecer a todos. A gente quer deixar essa nuvem de palavras, porque a ideia nossa é deixar registrado no livro, em alguma de sua apresentação, essa nuvem de palavras que foi construída nesse importante momento, que suas palavras foram, assim, bem inspiradoras, até para as pessoas que vão fazer essa narrativa e também que vão compor essa parte da apresentação. Então, em seguir aí, vocês podem aí fazer a última palavra, depois da nossa conversa, qual a palavra que ficou na sua cabeça em relação à nossa conversa de hoje. Pode aí participar, e a gente não vai demorar muito em botar aquela questão da nuvem já feita, e também no chat está sendo compartilhado o link para a lista de presença para a emissão de certificado. Vamos lá a fazer nossa última palavra para o registro. Só pedir que depois da lista de presença, se ficarem 2 minutos mais para a gente fazer a foto final com as câmeras abertas, quem puder, seria muito interessante. Eu acho muito legal quando a nuvem vai se mexendo e as palavras vão mudando. Eu acho o máximo, eu acho o máximo. É verdade. Que show, Tantas gente. Já foi aparecendo outras coisas aí. Coragem. Muito legal isso. É muito Dá para legal. escrever uma narrativa antes e pós. Depois. Muito bom, narrativa muito bom. viva. Olha só. Narrativa em ato. Muito bom. E assim, muito com bom. essa nuvem de palavras, nós mais se emocionamos ainda que todos esses pequenos movimentos, na verdade, que são grandes, porque todo tem um processo que está por trás das chamadas, do webinar, de todas as questões que são feitas no Prof, mas nos deixa emocionadas ao ver como eles realmente são transformadoras na vida de vocês. Então, olha, essas palavras são muito agradáveis de ler, muito emotivas. É emocionante, é emocionante. Eternizar o viver.
Legal. Olha, eu que estava falando, Fabi, apareceu já a palavra ciência, então Aham. a questão é bastante interessante. A lista de presença já também está no chat. Muito Só bom, não, só gente. não Muito confundam aí bom. a nuvem de palavras com a lista de presença, tá, gente? Expressão, posicionamento, transformação, motivação, Transmutada. escrevivência. Né, a colega falou, a Tayane, né, sobre escrevivência. A gente não colocou nas nossas chamadas nenhum direcionamento específico, né? Até a Conceição Evaristo faz uma crítica ao conceito de escritas de si. A gente não vai entrar nesse meandro agora, mas assim, sintam-se convidadas e convidados a conversar com Conceição Evaristo e com quaisquer pessoas que tematizam aí em favor da vida, né, como disse a Fabiana, e afetos felizes e, né, transformadores que debatam isso desde essa perspectiva do sujeito. Muito bom. Bom, eu Vamos acho assim que a gente vai compartilhar novamente pelo e-mail para vocês as chamadas, novamente com as datas prorrogadas, para vocês não perderem as informações. A lista de presença está lá. E antes de sair, porque eles estão começando a sair, eu queria vocês convidarem a abrir um pouquinho a sua câmera para a gente fazer o registro final. Podemos? Ai, olha que lindo. Aí, se nós pudermos. Que bom, se puder aí nos ajudar a Carol, a Adri, que sempre está aí com a gente. Então, pessoal, agradecer muito pela sua participação. A gente se vê em breve. Muito obrigada aí pelo tempo. Olha, de coração, muito obrigada. Assim, muito bom ver vocês. E Que sejam aproveitar que muitos a momentos Juliana que está a gente aí, ó, continue se querida. encontrando. Supervisora do pós-doc. Quem Tchau, que é, gente. Luana? Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, um Tchau. abraço.